Salmo 19, versículo 7 e versículo 8 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós começamos hoje uma série de estudos para que você possa conhecer melhor a sua Bíblia. Nós vamos começar com conhecendo melhor o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma biblioteca muito interessante, fascinante mesmo. Tem livros de diversos estilos diferentes que foram escritos em épocas diferentes, por autores diferentes e por um só orientador, um só inspirador, que é o Espírito Santo, que se move em nós também e que nos dá entendimento também. No entanto, muitos cristãos ainda não conhecem e não compreendem o Antigo Testamento, pela dificuldade de interpretação, de conhecer sobre o que está sendo falado, ou seu contexto histórico, geográfico, cultural. Nós vamos procurar conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos livros do Antigo Testamento, para que você tenha uma visão geral e possa, com profundidade, ser edificado na Palavra de Deus. Jesus Cristo usava o Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento nos dias dele. A igreja primitiva usava o Antigo Testamento. Só depois de 5 séculos da existência da igreja é que o Novo Testamento começou a ser divulgado e espalhado entre todas as igrejas. Mas a igreja usava o Antigo Testamento. E uma das referências que nós temos no Novo Testamento, da importância que sempre teve o Antigo Testamento, está em Romanos 15:4, quando diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para nossa edificação foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, nestas lições, espero trazer um pouco mais de conhecimento, profundidade, amor pela palavra e crescimento espiritual para a sua vida. Começamos com Gênesis. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem que aparece no cânon é os livros que foram reconhecidamente inspirados. A ordem que ele aparece no cânon reflete a grande importância, é o primeiro, é o começo, é a semente de toda a teologia, de toda a história que vai ser desenvolvida no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. As histórias narradas em Gênesis explicam a origem do homem, a origem do povo de Israel, a história da humanidade e também a história da salvação. Ao estudarmos Gênesis, podemos notar como Deus cuida de nós, do homem, desde o princípio da criação do mundo. Primeiro ponto, visão panorâmica do livro. As informações básicas. Podemos resumir e sintetizar apenas em dizer que o autor é Moisés, que foi escrito 1440 anos antes de Cristo, começou a ser escrito. O local de que foi escrito foi no deserto, durante a peregrinação do povo antes de entrar na Terra Prometida. O alvo era o povo de Israel. O versículo-chave, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E a palavra-chave que mostra a ênfase do livro é a palavra começo. Podemos ver o esboço também, com fato e com fotos, com acontecimentos e com personagens. Gênesis 1-2 tem a criação, 3-5 a queda, de 6-9 o dilúvio, de 10 e 11 nós temos a história de Babel, espalhando as nações entre a terra. 11, depois o capítulo 12 e 25 nós temos Abraão, no capítulo 26 e 27 a história de Isaac, depois nós temos a história de Jacó em 28-36 e o livro termina de 37-50 com a história de José e a descida do povo de Deus para o Egito. Se a gente fosse resumir o livro de Gênesis numa só sentença, podíamos dizer que Deus demonstra o seu amor por meio da criação, também do juízo e da escolha, da eleição de um povo que haveria de revelá-lo perante as nações da terra. Em segundo lugar,
Gênesis é um livro dos começos. Observe que o livro tem o registro de vários começos, tanto da humanidade quanto dos hábitos e das convenções que a humanidade, que os homens criaram e desenvolveriam posteriormente. Temos o começo do mundo em Gênesis 1, o começo da raça humana, o começo do casamento, o começo do pecado, o começo das cidades, o começo da tecnologia, da fabricação de tendas, de instrumentos musicais, de ferramentas, de metal, o começo de Israel, com Gênesis 12. Pudéssemos destacar algumas coisas dentro do livro. Uma delas seria a obra criadora de Deus, no capítulo 1, versículo 1. É tão importante esse versículo, irmãos. Com esse versículo podemos refutar, desfazer, destruir, desmontar a argumentação do ateísmo. Ateísmo diz que não existe Deus, pois Gênesis prova que existe e Ele é o Criador de todas as coisas. Podemos também refutar a ideia do deísmo, que um Deus criou as coisas, deu corda e foi embora e nunca mais voltou e não interfere na vida. E nós vemos em Gênesis um Deus em ação, interferindo na história, interferindo de maneira a fazer com que a vontade dele se cumpra. Nós podemos também refutar com Gênesis 1:1 o panteísmo. O panteísmo é aquela ideia de que Deus é tudo, Deus está em todas as coisas, Deus é árvore, Deus é a natureza. No entanto, o livro nos mostra a separação do Criador com a criatura. Deus é o Criador da natureza, o Criador das plantas, o Criador do sol e da lua. Ele não é estas coisas. Estas coisas foram criadas por Ele. E também serve para refutar a ideia do politeísmo, que existem muitos deuses, muitas divindades, cada um responsável por uma coisa, mas Gênesis nos mostra que só existe um Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e que detém nas mãos todo o poder. Um segundo destaque dentro do livro de Gênesis podemos ver com respeito ao pecado do homem, Gênesis 3:15. Aparece a primeira promessa da salvação. O descendente da mulher, Jesus Cristo, venceria a serpente para sempre. Você tem vitória sobre a tentação em Cristo Jesus por conta disso. Se a gente fosse aplicar Gênesis para os dias de hoje, deveríamos nos submeter a nossa mente a Cristo, resistir ao pecado, enfrentar as tentações, crendo que elas não são maiores do que Cristo e não são maiores do que nós, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O terceiro ponto que a gente poderia destacar nessa parte dos começos é o propósito do livro. Gênesis apresenta os começos, que inclui julgamento, começo do julgamento, graça, começo da graça e começo sempre de uma nova chance para recomeçar. A criação foi um ato de graça, onde o homem foi julgado por ter caído, mas teve uma nova chance para recomeçar, representado pela família de Noé, para ser salva do dilúvio. Agora eu quero falar de algumas curiosidades do livro. Se formos juntar as genealogias do livro, as histórias narradas aqui, perfazem um período de aproximadamente 2000 anos de história entre diversos lugares, Jardim do Éden, terra de Nod, que é o lugar para onde Caim fugiu depois que matou o irmão, Canaã, Egito, Ur, que fica na Mesopotâmia, Harã, também fica lá. Segundo lugar, Gênesis interage com civilizações antigas, que já tinham seus escritos registrados, como por exemplo Suméria, Acade, que fica na Mesopotâmia, onde hoje é Iraque e Kuwait, para aquela região, Canaã, Egito, tinha hierógrafo, tinha sânscrito, tinha vários tipos de leitura cuneiforme, muitos registros documentados da época, e nestes registros aparecem registros dos acontecimentos bíblicos também. Uma terceira curiosidade dentro do livro de Gênesis é que o primogênito, que deveria ser sempre o herdeiro e sucessor do pai,
não aparece assim, não tem vez no livro de Gênesis. É o caso de Abel, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Nenhum deles era primogênito. Uma outra curiosidade está nas narrativas de Gênesis, que são uma expressão de contracultura em relação a outras explicações e histórias de sua época, isso é, elas confrontam a teologia e as crenças das civilizações antigas por meio de histórias que ilustram Deus amoroso e santo. Por exemplo, na Babilônia havia uma lenda de um tal de Gilgamesh que tinha sido chamado pelos deuses para construir uma arca. Foi a explicação que eles encontraram para falar sobre o dilúvio. Porque os deuses estavam muito incomodados com o barulho que os humanos faziam, eles não conseguiam nem descansar depois do almoço. Então o Gilgamesh tinha que fazer essa arca e levar um monte de gente para longe e ele ia começar tudo de novo. Mas o relato bíblico nos mostra a verdade. Deus salvando a humanidade através de uma família, dando chance de um recomeço para continuar a história da salvação que haveria de chegar até Cristo. Outra curiosidade dentro do livro é que Gênesis é dividido em 10 partes. Cada uma dessas partes começa com a frase: "E são estas as gerações de", ou "Esta é a história de". Você pode verificar nos textos que estão marcados aqui. Esses blocos de texto dão unanimidade ao relato bíblico. Em quinto lugar, as doutrinas que estão contidas em Gênesis. Gênesis 1:1 nos mostra que Deus é único. A fé no Deus único é um dos pilares da fé israelita e da nossa fé cristã também. Essa doutrina nos leva a adorar a Deus e a expressar que não existe nenhum outro falso Deus que se compare a Deus, ao Senhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo 18 a 25, também temos a doutrina mostrando que Deus é pessoal. Gênesis nos ensina que apesar da grandeza, Deus se relaciona de maneira pessoal conosco. Ele conhece cada um de nós e deseja relacionar-se conosco de maneira particular. Então, irmão e irmã, valorize essa atitude diante do Senhor. Outra doutrina está em Gênesis capítulo 1, 26 e Gênesis 2, 16 e 17. Quando fala da criação da humanidade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É a única criatura que consegue se relacionar com ele e que tem a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Você tem essa capacidade, foi criado dessa maneira. Então, nós temos que procurar agradar a Deus através das nossas escolhas. Escolheu salvar você, o Senhor. Quanto você tem se esforçado para vencer o mal e dar lugar ao Senhor nas suas decisões, nas decisões que você tem tomado? Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala também sobre a doutrina em relação ao pecado. O pecado separou a gente de Deus, mas o Senhor imediatamente preparou uma maneira de salvar o homem. Podemos louvar ao Senhor pela maneira maravilhosa como Ele decidiu nos salvar, a mim e a você. Medite no versículo, observe outros textos ao longo da Escritura e fique maravilhado com o plano que Deus tem para a sua salvação. Uma outra doutrina está no capítulo 12 de Gênesis. Abraão e seus descendentes foram eleitos com a missão de mostrar ao mundo a pessoa de Deus. As nações deveriam reconhecer o Senhor pela demonstração dos atributos dele ao guiar os israelitas e cuidar deles em toda a sua história. Outra doutrina no livro está no Gênesis capítulo 37. O mal é revertido em bem pelo Senhor, de acordo com seus propósitos. É o caso de José, que foi vendido pelos irmãos, mas Deus o transformou aquela tragédia pessoal e familiar numa bênção que alcançou todo o mundo da sua época. E finalmente, Gênesis em relação ao Novo Testamento. O Antigo Testamento formam as escrituras que a igreja teve nas mãos por aproximadamente 50 anos.
Veja alguns textos que aparecem no Novo Testamento. Gênesis 1, 27, aparece em Marcos, em Mateus 19. Nós podemos olhar isso com calma num outro momento. São muitos textos que aparecem no Antigo Testamento. Só no livro de Mateus aparece várias vezes, e para se cumprir as escrituras que foram ditas por intermédio de Isaías, que foram ditas por intermédio de Malaquias, que foram ditas por intermédio de Joel. Então a gente vai ver muitas referências de coisas que Jesus fala, que está nos Salmos, que está lá em Provérbios, que é a referência de que no Antigo Testamento é usado pelas pessoas do Novo Testamento. Conclusão. Gênesis registra respostas a duas questões existenciais muito importantes. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? A teologia do livro de Gênesis é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolhe Israel para tornar clara a sua revelação entre as nações. Você quer entender o Antigo Testamento? Então comece a ter um bom conhecimento de Gênesis, dos ensinamentos que ele traz. Deus abençoe sua vida.